Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está me vendo. Vamos começar agora, já gravamos vários cursos, tem vários cursos disponíveis, inglês para o SESGranRio, para a ESAF, Carlos Chagas, e esse é o nosso inglês para o CESP, tá? CESP é uma banca que o pessoal reclama muito, que é uma banca que, se eu errar uma, eu tenho que anular outra, e assim vai as reclamações. Veja, quem vai fazer a prova de inglês do CESP está no mesmo barco. Não é só você que vai reclamar, é muita gente que vai reclamar. Então eu vou te mostrar um macete que um aluno meu uma vez me ensinou e depois, na verdade, a gente vai tentando pegar uns macetes e teve um aluno que fez na prova de 2009 da ANAC, ele fez isso e deve ter passado, não falei com ele depois, mas eu acredito que ele passou e eu vou te mostrar um macete de fazer as questões do CESP. De qualquer maneira, eu quero mostrar a prova, né, nosso curso de inglês aqui, nós vamos mostrar a prova de inglês para vocês. E lembrando sempre o seguinte, nós temos aqui um curso para CESP, que nós estamos começando hoje, temos SESGranRio, temos Carlos Chagas e temos ESAF. Independentemente da banca que você for prestar, obviamente que cada banca tem a sua alma, cada banca tem o seu perfil, cada banca tem o seu jeito de fazer a prova. Eu quero que você não desdenhe os textos das outras bancas. Então você vai fazer Carlos Chagas, você vai fazer SESGranRio, você vai fazer CESP, ESAF, pode pegar, se você vai fazer CESP, pode pegar o texto do SESGran, pode pegar os outros textos também. O que vai diferenciar basicamente é o jeito que eles fazem as perguntas, tá? Eu estou aqui comigo, não dá para ver aí, mas eu vou ler para você, por exemplo. Diretrizes para elaboração de questões. Eu acabei dando aula para um pessoal presencial em São Paulo e tinha um menino que trabalhava numa banca e ele me passou isso, não é uma coisa sigilosa, pelo menos ele me falou, ou então ele me enganou. Mas lendo aqui, tem diretrizes para elaboração de questões. Então, cada banca oferece para os seus professores e quem vai fazer as questões uma diretriz. Então, essa diretriz nada mais é do que eu chamo de a alma da prova. Você sabendo qual que é a alma da prova, você acaba fazendo o quê? Você acaba sabendo como se portar, tá? Vou tomar um copo de água aqui agora. Você deve estar vendo aí no seu visor um maravilhoso símbolo, o manto sagrado. Que é o quê? Que é o Coringão. Por que eu estou dando o Coringão como exemplo? Porque primeiro é campeão da Libertadores, brasileiro, mundial, agora da galáxia só, tá? Mas quando ele jogou em dezembro passado com o Chelsea, dezembro de 2012, contra o Chelsea, que veio todo de salto alto achando que já estava ganho, não tenha dúvida que o Chelsea também olhou para vários jogos do Corinthians para ver como é que o Corinthians joga, e o Corinthians também jogou, viu também vários jogos do Chelsea para saber como é que jogou também. Então, o primeiro passo para você enfrentar o seu adversário é conhecer seu adversário. E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos tentar também responder questões sem ler o texto. Existe a possibilidade de você ter que responder questões sem ler o texto, tá? Por quê? Os textos de inglês são retirados de fontes fidedignas, são retirados de fontes verdadeiras. Então, se você for fazer uma prova que é da área fiscal, você pode ter certeza que vai ser um texto nessa área. Se você for fazer uma prova da Petrobras, você pode ter certeza que vai ser alguma coisa relacionada com petróleo ou energia em geral. Na ANEEL vai ser alguma coisa de eletricidade, Anatel, telecomunicação e assim por diante. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é que as provas de inglês trazem coisas reais, trazem coisas que realmente estão na natureza, estão no noticiário, tá? Eu diria até que as questões, na grande esmagadora, the vast majority, na vasta maioria das provas, dos textos, são atualidades, poderia chamar uma prova de atualidade em inglês, tá claro? Raras são as exceções, eu não lembro qual que é a prova, eu não sei se era da Anatel, ANEEL, não sei, que não tinha nada a ver, eles colocaram um texto lá sobre uma caravela, a USS Constitution, que era uma caravela da Marinha Americana, não tinha nada a ver a calça com o cos, até um aluno meu uma vez me questionou, professor, era um senhor já inclusive, senhor, né, uma pessoa já madura, não era molecada. Sempre os textos são referentes ao que a banca pede, por exemplo, Petrobras vai perguntar sobre petróleo, sobre esse tipo de coisa, E ele falou, e esse daqui? Aí me mostrou esse USS Constitution. Eu achei estranhíssimo, meio fora de propósito, mas de qualquer maneira apareceu. Como é que eu queria que você visse aqui? Eu queria que você toda vez visse primeiro, antes das aulas,
você assistir o vídeo, leia os textos, leia o que vai ser falado. Essas primeiras 2 aulas, talvez não vá dar tudo as 2 aulas não, mas a primeira aula vai ser uma introdução para te mostrar a alma da prova. Tá claro isso? Põe só eu a minha foto aí, olha só que bacana essa foto, tá beleza, né? Olha só, o que não faz um homem de gravata, não é? Até parece gente, vamos lá. Então, o professor Roberto Vitor sou eu. Agora mudou, agora sim, aí sim, prof, queria mostrar, bota aí nós aí na fita também. Vocês podem entrar no meu site, que é esse daqui, inhouseidiomas.com.br. Você, por favor, adquire esse livro. Quer dizer, você não é obrigado a adquirir o livro, só se você quiser passar na prova. Tá claro? Quer dizer, para quem não quiser passar na prova, não precisa. Que nem uma amiga minha, que é dentista, uma paciente virou para ela e falou assim, doutora, em quais dentes, eu preciso passar fio dental em todos os dentes? Resposta da minha amiga, não, só passe naqueles dentes que você quer preservar, só esses, tá? Então, é a mesma coisa, você não precisa comprar o livro, mas se você quiser passar, você tem que ter o livro, né? É um bom marketing esse, tá? Então, entra no In-House Idiomas, lá você vai ter outras coisas, já vou pedir para você entrar também no institucional, e pega lá um arquivo, na verdade você não vai conseguir pegar, você vai conseguir baixar, metodologia, tá? E eu explico lá algumas metodologias, você vai ver que é um site de inglês, tá? É metodologia. Metodologia é o quê? É como você, o que eu estou usando para ensinar as pessoas. Eu dou aula dentro de empresas, eu dou aula dentro de aula particular também, menos agora, mas dentro de empresas. Tem alguns professores que trabalham comigo para a gente fazer curso dentro de empresas e eu prego algumas coisas. Lá você vai ver que tem cone da aprendizagem, né? Você pode até ir no Google ver o que é cone da aprendizagem, se bem que tem no site, espiral da aprendizagem, andragogia. Andragogia é uma palavra bacana, vou escrever aqui para você ver. Andragogia, tá? Que é a pedagogia do adulto. Lá explica direitinho o que é andragogia. E a outra coisa que eu uso bastante, que você deve começar também a pensar para fazer o seu desenvolvimento mental, é aprendizagem baseada em problema. Problem-based learning. O que é isso? Isso acontece muito com os engenheiros, quem estudou engenharia. As faculdades de engenharia não dão a matéria de engenharia de mão beijada. A gente escuta o pessoal que faz aulas de engenharia, que estuda engenharia, que os professores jogam a matéria, falam assim, olha, eu vou dar, sei lá, resistência dos materiais e leia capítulo 1, 2 e 4 de tal livro, mais o capítulo 6 de outro. Ó, nos vemos na prova. Isso é abominável na visão dos alunos no começo, mas depois percebe-se que fazer os alunos estudarem uma coisa por conta própria é fazer os alunos ficarem autônomos e se virarem, que é o que um engenheiro tem que fazer. O engenheiro tem que se virar depois para resolver problema, o engenheiro tem que se virar para engenheirar. E a faculdade já faz isso. Na minha opinião, eu acho que todas as faculdades deviam ser assim, tá? A aula é dada só depois que o pessoal der um seminário, por exemplo, vamos supor. Faz o cara estudar primeiro, você vai falar assim, mas espera um pouquinho, eu estou pagando a faculdade para aprender. Eu sei, na maioria das vezes as pessoas não estão pagando a faculdade para aprender, as pessoas estão pagando a faculdade para ter aula, diferente. Mas isso é uma outra discussão e isso é uma coisa também que... até fazendo já um jabazinho, no final de 2013 deve estar pronto o nosso livro, não sei se já está pronto, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, de técnicas de estudo, vou eu mais um professor de São Paulo, nós vamos escrever um livro de técnicas de estudo e macetes para passar em concurso, com dicas de como começar a prova, fazer prova, como é que funciona o processo de aprendizado do cérebro, como é que funciona o processo de aprendizado das pessoas, para saber como é que os neurônios fazem isso, tá? E eu vou dar uma palhinha aqui também. Então, o que eu quero de vocês? Tem o livro, I Think I Sing Prof, tá? Eu estava na minha hora de lazer meu aqui, tá? Muito bem. E, de novo aqui, e agora eu queria mostrar para vocês, deixa só na tela agora, senhor George, tá? Estou cansado já, viu? Inglês para concursos públicos, objetivos. O que eu quero de vocês aqui? Estruturas gramaticais pertinentes, deixa eu no picture aí. Não vou ficar dando um curso de gramática para vocês, porque afinal de contas não tem muito propósito. Estou montando esse curso de gramática em 2012, 2013 a gente vai lançar isso daí, 2012 não, 2013, tá? Mas é um curso básico para quem está zerado em inglês, que a gente sabe que nesse Brasilzão afora tem muita gente com trauma de inglês, tá? Ou às vezes resistência, né? Mas é trauma de inglês e aí o pessoal vai ter a chance de tirar o trauma, tá? Mas eu vou passar alguma coisinha assim de estruturas gramaticais pertinentes. Vocabulário específico. Quando eu digo vocabulário específico, pessoal, é o seguinte,
cada abordagem que existe, as pessoas vão usar um certo vocabulário. Entretanto, existe um monte de vocabulário que pode ser usado em engenharia, veterinária, medicina, odonto, arquitetura, tá? E a gente vai tentar fazer com que a gente cerque a franga para tentar focar mais no que CESP faz, no que o tipo de provas que faz, tá? Se a gente pegar uma prova da ANEEL, vamos trazer texto, palavras de telecomunicação, se for da Petrobras e assim por diante. Textos de concursos anteriores, tá? Texto de concursos anteriores. Isso é fundamental para você, que nem eu mostrei para você agora, tem aí o perfil das bancas, o pessoal faz realmente uma receita de bolo para as pessoas fazerem as questões, não tenha a menor dúvida disso, isso acontece mesmo, tá claro? Texto de concursos anteriores, então se você pegar, voltando, se você pegar texto de concursos anteriores, você começa a se sentir à vontade. E uma coisa que eu sempre falo é a seguinte, você deve sempre, em todas as hipóteses, sempre você deve fazer o quê? Você deve ter textos da banca para você se acostumar. Se você fizer meia dúzia, 10, 12, 15, 20 simulados, a hora que você entrar na prova é mais um simulado só. É que nem quando um time de futebol joga sempre no mesmo campo, no mesmo campo, no mesmo campo. A hora que treina, quando chegar na hora do jogo, beleza. Não tá acostumado já. Se você esperar só para fazer uma prova no dia da prova, você vai tremer, você tem que fazer o reconhecimento do gramado antes, tá claro? E, obviamente, agora responder às questões sem ler o texto e, principalmente, acertar. Acertar. Por quê? Porque chutar sem ler o texto é fácil, eu quero ver acertar. Obviamente que não é 90% das questões que você vai conseguir acertar, mas eu quero te mostrar que existe luz no final do túnel para você talvez responder de uma outra forma, tá claro? Vamos lá então, o professor Roberto Vitti sou eu, e vamos lá. Dicas e orientações. Por que inglês é solicitado em concursos públicos? Ora, meu amigo, vamos fazer a seguinte conotação. Deixa eu só testar uma coisa aqui. Não vou conseguir não, vamos lá. Eu estava uma vez, vocês devem conhecer de nome pelo menos, o professor Alexandre Lugon. Estava eu e ele no Rio de Janeiro uma certa ocasião, estava gravando lá, e nós fomos sair para jantar, ele me levou para comer num restaurante japonês, e aí nós estávamos conversando lá na praia do Flamengo, virei para ele e falei assim, Lugon, quantas questões são possíveis de serem feitas, e aí eu vou explicar o porquê que inglês é solicitado, e interpretação de textos de português também. Lugon, quantas questões são possíveis de serem feitas para cobrir todo o escopo da prova de direito tributário, tá? Ou seja, quantas questões são possíveis de serem feitas? Resposta, Roberto, com o sotaque carioca ali, Roberto. Mais ou menos, deixa eu trocar de cor aqui, mais ou menos entre 300 e 400 questões. E eu falei, então quer dizer que se um professor inventar questões, ele vai conseguir inventar 400 questões diferentes. Quando ele for fazer a 400ª, já vai ser uma repetição das outras? Ele falou assim, é isso mesmo. Então, vamos fazer uma pequena conta aqui. Se eu consigo, em direito tributário, fazer 300... Vamos ser pessimistas. Princípio da prudência da contabilidade. Vamos supor que os professores, a matéria permite você fazer 400 questões diferentes. A prova de direito tributário tem 30 questões, se eu não me engano. Isso quer dizer que você tem aqui a possibilidade de mais ou menos fazer 13,5 provas diferentes, sem uma pergunta repetida. Tá? Então, essa começa a nossa estratégia. Para explicar porque inglês tem concurso público. Com 400 questões diferentes, para 30 questões numa prova, você tem 3,5 mais ou menos questões diferentes, provas diferentes com questões que não se repetem. As pessoas que fazem curso para, por exemplo, Receita Federal, estou dando esse exemplo, não é CESP, mas só para você ter uma ideia que isso vai também ser compatível com o CESP. O pessoal lá em São Paulo e fora de São Paulo também, durante 1, 2, 3 anos, o pessoal se prepara, eles fazem, e já me confessaram, 2.000 exercícios só de tributário. Então, eu estou falando sobre tributário.
Está claro isso? Então, vamos fazer uma conta. A prova tem 30 questões, o máximo que pode ser feito é 400 perguntas. E o cidadão faz 2.000 perguntas. Isso quer dizer que ele faz, na média, 5 vezes o número de perguntas possíveis de serem formuladas. Então, eu posso mais ou menos dizer que ele faz 5 vezes cada pergunta que é possível ser feita. Como a prova tem 30 questões só, se ele fez 2.000, eu já fiz a conta, ele fez mais ou menos 66, 67 vezes o número de questões que vão cair na prova. E fez 5 vezes cada uma. Isso quer dizer o quê? Qual que é a probabilidade dele antecipar as questões que vão ser feitas na prova de tributário? O número é fácil, é esse, é 100%. Ou seja, fazendo 2.000 exercícios com 300 questões, desculpa, com 30 questões, a probabilidade dele antecipar a previsibilidade é de 100%. Está claro isso? Está claro. Muito bem. Óbvio que eu não sei se ele vai lembrar de todas, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe uma certa previsibilidade para fazer isso. Está claro? Está claro. Não estou dizendo que tributário é fácil, muito pelo contrário, tá? Eu de vez em quando pego uns slides aqui de tributário e já desisto na segunda linha. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe uma previsão, se você fizer 600, 500, 800 exercícios de administrativo e tiver 20 questões na prova, provavelmente você já viu as perguntas da prova. Agora, por que inglês é pedido? Você pode ser um dicionário ambulante. Então, você conhece todas as palavras de um dicionário e você é um expert em gramática. Tá claro? Então, você pode ser um expert em gramática e você pode ser um dicionário ambulante. Ou seja, você tem as duas coisas que você precisa para a prova, gramática e vocabulário. Só que tem uma coisa, você vai responder questões, e 99% das provas de provas da CESP, por exemplo, do CESP, não é gramática não, é vocabulário. Tá? Tem lá um percentual de gramática sim. Mas eu quero dizer o seguinte, as perguntas que são feitas, basicamente são perguntas feitas sobre um texto. Por isso que é interpretação de texto. E ao ter a interpretação de texto, o que vai acontecer? Você não consegue estudar as perguntas como as pessoas conseguem estudar para tributário, administrativo e assim por diante. Porque as perguntas vão ser feitas sobre um texto. A matéria que você tem que responder na prova não é necessariamente só em inglês. É o texto que você jamais viu na vida, foi entregue para você na hora. Então, você tem lá um texto para ler, e as perguntinhas aqui. Só que você não pode ter acesso a isso antes. Então, veja, direito tributário, constitucional, administrativo, do trabalho, previdenciário, contabilidade, são matérias que são extensas, tem que estudar bastante, mas existe uma certa previsibilidade. Volto a frisar que eu acho que não é uma coisa fácil, mas existe. Em inglês e em português, você pode saber todas as palavras, todas as regras gramaticais. A matéria que você precisa saber é aquele texto que você não teve antes. Está claro isso? Então, percebe-se o seguinte, textos de gramática, textos de inglês e textos de português foram colocados, e são textos pesados, CESP também, tá? Eu acho que os textos mais pesados realmente são Sesgran Hill, Fundação Carlos Chagas, depois CESP, tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa, eu já vi outras pessoas acharem CESP mais fácil, quer dizer, isso às vezes é da pessoa. Então veja, pensa da seguinte forma, se você entrar no meu site, vai estar escrito lá assim, multimídia. Clique em cima desse troço e clique em cima de vídeos. Existem alguns vídeos que estão lá, um deles inclusive é da Rede Globo, que a gente ficou 8 minutos no jornal hoje, e depois mais uns 20 e poucos minutos no chat. Eu gostaria que você assistisse o vídeo da Rede Globo, com a Mona Lisa Perrone, com lá o Evaristo Costa e a Sandra Nemberg fazendo pergunta pra gente. E aí, bom, primeiro eu queria dizer que a televisão engorda a gente pra caramba, é uma coisa impressionante como você parece gordo na televisão. Mas eu quero que você... É que eu falei uma frase nessa entrevista e deu bode. Porque eu falei que concurso público, as pessoas vão lá, primeiro que as pessoas vão lá por causa do salário e por causa da estabilidade, e teve uma repórter lá em Brasília que ela ficou maluca lá e falou que não é só isso, não é só isso. Eu dou aula há 18 anos, 19 agora para concurso público, e as pessoas falam para mim que elas estão lá, principalmente por causa da estabilidade, porque o mercado de trabalho no setor privado ele é meio leonino mesmo, não bateu meta, manda embora. Eu não quis ofender, não ofendi ninguém, essa repórter ficou ofendidíssima assim. A ideia é a seguinte,
Isso ela não gostou que eu falei, ela falou que é muito mais complexo o assunto. Não acho complexo, eu acho que está certo você querer o seu salário e ser a sua estabilidade, todo mundo quer segurança na vida. Agora, uma coisa que eu falei lá, que não deu tempo para eu explicar, foi que concurso público é para pegar pessoas espertas e não necessariamente inteligentes. E aí deu um bode, porque eu não pude explicar o que eu quis dizer. Passou a ideia de que eu estava dizendo que as pessoas seriam espertinhas, para dar chapéu, aquela coisa toda. Não. Eu estou trocando a palavra esperta, tá, pela palavra astuta. Porque lembra de uma coisa, as pessoas que vão passar numa prova de concurso público, elas têm estabilidade. O governo, o Estado já te dá esta prerrogativa para você, inclusive, poder fazer o seu trabalho sem pressões políticas, sem nada. Então, você não vai ser mandado embora. Agora, ele não pode mandar você embora, então ele tem que escolher alguma pessoa que seja esperta, que saiba resolver problema, que seja astuta, que seja dinâmica. Eu sei que nem sempre esse tipo de pessoa passa na prova. Mas por que eu estou dizendo isso? Ele quer pessoas espertas, não espertinhas, não é isso que eu falei. Ele quer pessoas espertas, porque pessoas espertas costumam ser inteligentes, na verdade são. As pessoas inteligentes não necessariamente são espertas, são só inteligentes, mas não são astutas, tá? E pedir para você ler um texto em português e pedir para você ler um texto em inglês numa prova de concurso, vai testar a sua capacidade, o seu raciocínio linguístico. Então veja, antes de você começar a xingar a prova de inglês, lembre-se, inglês foi feito para colocar, para saber se você tem raciocínio rápido, tá? Existem alguns testes que são feitos pelo mundo, onde o Brasil ficou em penúltimo lugar na parte de interpretar texto, de entender. As pessoas não sabem ler e entender os textos. Um fiscal da Receita Federal me confessou o seguinte, que só depois que ele passou a prova, ele descobriu, ele percebeu por que as pessoas, pede-se tanto, né, o nível tão alto de português na prova. Porque lá o que acontece é o seguinte, chega o chefe dele e fala assim, tá aqui, ó, Charles, Chicão, Jorge, tá aqui, ó, tá aqui, tem um monte de um calhamaço de processo aqui, resolve, lê e se vira. Então, ter um fiscal, ter um analista, ter um técnico da Receita Federal, INSS, qualquer lugar, Petrobras, saber ler bem, mostra que ele tem o quê? Que ele sabe entender as coisas e tem raciocínio linguístico, ele sabe pensar, sabe maquinar. E inglês foi colocado para isso. Vocês podem achar que agora pode ser um pouco de prepotência, mas as pessoas que estão me vendo aí agora, vocês devem conhecer pessoas que têm um nível de inglês legal, um nível de alemão, espanhol, qualquer língua. As pessoas que falam idioma estrangeiro, vou perguntar para o George aqui, pessoas que falam idioma estrangeiro, você conhece pessoas que falam idioma estrangeiro? Sim. As pessoas que falam idiomas estrangeiros, elas via de regra têm um baixo ou um alto nível cultural? Alto nível cultural. Obrigado. Existem exceções. As empresas fazem isso, elas pedem pessoas com inglês fluente, porque elas querem saber se a pessoa tem um alto nível cultural, se elas têm determinação, disciplina, porque começar um curso de inglês e até o final, haja paciência. Então, o fato de pedir inglês é para saber se você tem um raciocínio rápido, se você sabe concatenar palavras, tá claro? Não comece a xingar, tá? Que você não gosta de inglês. A regra é clara e eles vão pedir isso. Perfeito isso? Vamos lá então. Estudar, deixa eu só apagar esse negócio aqui, porque na verdade eu tenho que ter esse pedaço aqui, né? É mais fácil fazer isso daqui, ó. Então, tá? Vamos lá então. Então, como estudar para provas de inglês de concursos públicos? Quantas palavras são utilizadas nas provas de concurso público? Eu diria que entre 1.000 e 1.500, entre título, texto, enunciado e alternativas. Está claro isso? Então, já que tem tanta prova assim, o senhor acha que eu devo assinar revistas importadas? Não, NaOTU, não. Por quê? Pega as últimas 10 provas, que tem em inglês, obviamente, que nós estamos falando de inglês, que tem inglês, pegue as últimas 10 provas e estude o vocabulário que está lá dentro. Por quê? Porque as bancas costumam fazer o quê? Costumam ter... é muito recorrente o tipo de vocabulário que é pedido. Lógico que eles vão pedir outras palavras, tudo, mas é melhor você estudar 20 provas e dar de cara com 5.000, vai ter 2.500 palavras diferentes. Dessas 2.500, no mínimo umas 1.800 você já conhece. Então não se assusta com esse número. Então é melhor você pegar 2.500, 2.800 palavras que caíram nas últimas 10 provas e estudar aquilo. E lembrar de umas 1.800, por exemplo, no dia da prova. Do que você assinar uma revista, essas revistas são difíceis de se ler,
Nas provas eles dão uma adaptada, eles dão uma maneirada, tá? Do que você olhar para uma Financial Times, Newsweek, The Economist Time, e você perceber que você não viu só 2.500, mas você viu 6.000 palavras. Só que dessas 6.000 palavras, você só se lembra de 800. E é melhor você, então, estudar as últimas as 10 provas com 2.500 palavras e lembrar de 1.800. E não ver 6.000 e lembrar de 800, 900. Está claro o que eu estou falando? Tá? Otimiza o seu estudo, otimiza, né, o seu alvo, tá? Pega as provas anteriores, está claro? Como devo estudar em casa, no ônibus ou em outro lugar? E aqui eu vou pedir para fazer um novo slide. Primeiro, eu vou colocar um negócio aqui que é para você nunca mais esquecer. Eu quero que você siga 4 passos, começando do 0, do 1, do 2 e do 3, está claro? Eu quero que você estude antes da aula. Senhores, estudar antes da aula tem algumas vantagens. Força os seus neurônios a criarem o hábito de estudar, estimulam você a saber o que vai estudar em aula e faz você ficar disciplinado de tentar resolver os seus problemas sozinho e não simplesmente pagar um curso e fazer o professor resolver, tá claro? Ah, mas eu estou pagando o curso, professor. Eu sei que você está pagando o curso. Você está pagando o curso, mas o problema é que o curso vai te ensinar muita coisa. Entre ensinar e aprender existe um gap aí, existe um espaço. Então, estudantes, nós temos 2 formas de aprendizado. A primeira é repetição, você tem que repetir várias vezes. E a segunda, eu ia fazer assim, pega a mão, né? E a segunda, tá, Jorge? Ó, a segunda é emoção. Então, você tem que estudar com emoção. Se você começar a fazer uma emoção negativa, começar a xingar o inglês, você quebrou a cara. O teu cérebro começa já a produzir umas substâncias que rejeitam. E estudar uma coisa que você não gosta, você não estuda direito e não aprende. Então eu quero que você estude antes da aula para você já começar a ter contato com a matéria. Depois eu quero que você assista a aula. Se você estudou antes da aula e assistiu a aula, você já viu 2 vezes a matéria. Mesmo que ao estudar em casa sozinho você não tenha tido condição de entender tudo, você tem a aula para inclusive já dar uma peneirada nisso e você poder perguntar ao professor. Não faça o contrário. Não vá assistir aula e depois vai estudar em casa. Faça o contrário. Estude e depois vai assistir aula, tá? Já fez 2 repetições. Depois volte para casa e estude sozinho. Talvez você e Deus, o máximo. Aí você está bem acompanhado. Quando você estuda em casa, você estimula a sua curiosidade e faz os seus neurônios começarem a trabalhar. Quando você assiste a aula, você não aprende toda a matéria, você entende a matéria. Quando você estuda sozinho, não em grupo, sozinho, você aprende a matéria, tá claro? E aí, quando você for, aí depois você vai dormir. Eu não estou dizendo isso da minha boca para fora só não, são estudos, tem livros que mostram isso, que é durante o sono que você faz o quê? Que você aprende. É durante o sono que você cristaliza aquilo que você aprendeu. Então, estudar antes da aula, você estimula o seu cérebro. Assistir a aula, você entende a matéria. Você tem que estudar sozinho para você aprender. E durante o sono, você fixa a matéria. Está claro isso? Não tenho tempo para fazer isso. Isso vai estar no meu livro. Mas eu estou dizendo para você fazer isso nessa sequência. Não é para assistir a aula e depois de dormir. E depois você vai estudar sozinho. Não. Se você dormir, tudo aquilo que você assistir em aula acaba sendo jogado no lixo uma parte. Fica mais difícil para você. Ah, professor, mas eu trabalho de noite e eu trabalho de dia e estudo à noite. Olha, vai dormir 40 minutos, 50 minutos mais tarde. Desculpa falar isso. Mas tenta dar uma revisada, pelo menos naquilo que você viu na aula antes de dormir. Tá claro isso? Muito bem. Bom, como estudar em casa, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Acabou a nossa aula agora, tá? Na próxima aula, na aula 2, eu vou continuar dando o perfil de banco, dizendo como estudar, tá? Que é para você preparar para os textos que vão vir aí, tá bom? Forte abraço, um beijo para todo mundo e um coração, beijo, tchau. Como é que faz? Eu não vou saber.